No vídeo de hoje do canal, vamos falar, é claro, da vitória no majestoso do São Paulo no Morumbi. Então, perder tempo não. Vambora para o vídeo. E vem que vem. Arnaldo, você e vocês aqui. Gostou, adorou, não gostou, deu pro gasto ou foi um lixo? Eu adorei. Talvez tenha sido a melhor partida do São Paulo no ano, comparável a qual partida? Corinthians 1, São Paulo 3, São Paulo 3, Corinthians 1, que o Oscar jogou. Justamente. O técnico era diferente, o time era diferente, mas o adversário era o mesmo e é o ideal para o São Paulo. O Corinthians, por que eu confio na vitória do São Paulo sobre o Corinthians? Porque o Corinthians tem sido o adversário mais frágil para o São Paulo entre todos os competidores do futebol nacional nos últimos tempos. Sobretudo quando joga aqui. Nossa. Né? Quando joga no Morumbi, o Corinthians ele não consegue enfrentar o São Paulo. Não consegue. Esse negócio da torcida única, o mando de campo também pesa, né? O São Paulo só ganhou uma vez em Itaquera. Mas aqui no Morumbi não tem conversa, Tironi, né? O Corinthians ganhou só uma vez nos últimos tempos, lá quando o técnico era o Rogério no Paulista. No Brasil não ganha desde 2010. Então o São Paulo tinha o adversário ideal para a reabilitação, mas precisava jogar bem, jogar organizado, competir, correr. E foi isso. Acho que foi uma demonstração do São Paulo de força, de coesão. O São Paulo teve melhor no jogo tecnicamente, taticamente, fisicamente, em entrega, e se deu ao luxo de perder 2 jogadores com menos de 10 minutos de jogo. Né? O Enzo Dias sentiu no aquecimento um mal-estar, e o Oscar caiu lá num lance duvidoso, um lance de uma certa sacanagem do Martínez, né? Daquela cama de gato. Que é um jogador muito chato. É um lance meio desleal no futebol. O São Paulo tinha sem Enzo e sem Oscar, e mesmo assim não tomou conhecimento do Corinthians. Acho que fez uma partida coletiva muito boa, com vários destaques individuais. O Luciano, o anárquico, segundo o Crespo, Luciano. o Tironi falou na saída, ele, na adversidade, quando o time está mais precisando, quando os outros todos estão fora, porque aquele 3-1 do Corinthians, Tironi, do Paulista, tinha Caleri, Oscar e Lucas. Né? Sim. E o Luciano era o que ia sair do quarteto. Os outros 3 não estão à disposição e o Luciano joga pra cacete, define muito o jogo. Rumo aos 100 gols, deu um alívio, não é uma vitória qualquer, mas também não é uma vitória que resolve a situação do São Paulo. O Campeonato Brasileiro contra os Corinthians ele é longo, o jogo contra o Juventude e Caxias, gente, vai por mim, é muito mais difícil que jogar com o Corinthians. Sim. Essa é a questão, por isso que o São Paulo não está tranquilo. E também o destaque ali para mim, para a gente começar a debater, era o encontro dos técnicos que ganharam títulos para o São Paulo recentemente, né? O Crespo, o Paulista e o Dorival, a Copa do Brasil. O Dorival foi ofendido na entrada e acho que foi péssimo comandando o Corinthians hoje. Acho que a batata dele talvez comece a assar. Além de problemas com os jogadores principais, com a torcida, foi muito mal o Dorival. Está Crespo, boa. Muito bem. Sem aprofundar muitas coisas, e acho que a resposta sobre o encontro da torcida organizada com o elenco, a comissão, é um assunto privado, não é para os jornalistas. Os jornalistas vão dar uma sofrida, os meus colegas vão dar uma sofrida, vai ser diferente. Né? Mas tem uma isso é um elogio que eu vou fazer. Acho que o Crespo, ele... Se outros técnicos, como o Zubeldia, ele era um escudo para tu, absorvia tudo, o Crespo parece que ele ergue um muro, isso que tem, e dali para frente é com ele, ele não vai passar nada, entendeu? Ele ergue um muro e quando vem alguma coisa que ele não quer falar, não é da alçada dele, ele rebate. Olha, não é delega. É lá, é para lá, não é aqui, é para lá. Isso pode ser bom. Aliás, isso é bom. Esse momento, isso é ótimo. Foi o que a gente conversou nessa semana lá no G4. Isso. Eu acho que pro time, numa situação dessa, a pressão, né, a proximidade da zona de rebaixamento e tal, ele tem sido muito estratégico. Ele é assim e tem sido estratégico numa forma um pouco mais direta, mais seca, sem grande envolvimento, o que não quer dizer que ele não estava emocionado com a vitória, com a primeira partida com o estádio cheio. Assim. Ele agradeceu, os jogadores me presentearam, ele falou, foi a noite ideal, a noite perfeita, mas acho que esse certo distanciamento que ele adota, sim, é bom. É bom, né? Pro momento atual do São Paulo. E que acho que... E aí, a última resposta, eu acho que essa é a questão. Sinceramente, gente, eu não estou falando isso porque
O São Paulo ganhou 6 dos últimos 7 majestosos. O Corinthians, quando joga com o São Paulo no Morumbi, treme. Não sabe jogar com qualquer técnico. Isso eu estou falando dos últimos anos todos. Os jogos seguintes serão mais difíceis, todos eles. E ele sabe disso, Crespo. Então não é só porque claro, além do Corinthians tremer, a mobilização do São Paulo, da torcida organizada, de todos os torcedores, dos jogadores, ela é sempre muito grande contra o Corinthians. Sim. A grande chave, ele falou na última resposta, é jogar sempre. Claro sempre assim. que é impossível jogar assim sempre. Como visitante, é um outro tipo de jogo. Mas o São Paulo, se o São Paulo jogar como jogou contra o Bragantino, que seja, vai beliscar uns pontos. Vai beliscar pontos, né? Então, eu acho que ele está com isso bem claro na mente. Olha, é o seguinte... As fãs do esporte não são ideias melhores. São as mesmas ideias do último jogo. Com melhor execução. Mais bem executadas e facilitadas por erros táticos de ideia de jogo do treinador adversário. Somado a isso, o melhor jogador do São Paulo na temporada, que costuma fazer gols contra o Corinthians, brilhou. Ele tem sido, no vestiário, no dia a dia, um dos líderes dessa tentativa do São Paulo se distanciar da zona do rebaixamento. É um jogador com muita história no clube, para mim, às vezes, subestimado, falo isso para você. Agora há pouco, acho ele tecnicamente acima da média, longe de ser um craque, mas muitas vezes marcado porque ele é um jogador de personalidade forte, que é chato, que os adversários detestam. É destemperado, às vezes. Às vezes destemperado. Atrapalha, às vezes. Às vezes atrapalha o próprio time. Mas é um cara importante, sim, isso eu reconheço. Mas eu acho que sempre que você tem um jogador que decide partidas, que tecnicamente consegue finalizar com qualidade, que nem ele, e que os adversários não suportam, esse cara é bom pro seu time. E o Luciano hoje foi o cara do jogo, de uma vitória mais que merecida do São Paulo. Se não fosse a questão da pontaria de outros jogadores, é uma questão técnica do São Paulo, certamente o placar teria sido maior. Sem dúvida nenhuma, São Paulo fez para golear. São Paulo hoje fez para golear o Corinthians. E o Corinthians também fez... Dizer assim, ó, aqui não. O Luciano faz isso. Cara, eu sou um crítico do Luciano, porque eu acho ele uma mala. Ele reclama, às vezes mais reclama do que joga. Quando ele bota a cabeça no lugar, resolve só fazer a dele. E entende que ele pode ser importante para o time. Eu não acho o Luciano um craque, mas muito longe disso. Mas é aquele cara que, é óbvio, ele representa a torcida dentro de campo. Às vezes eu me questiono. Pô, o Luciano é ídolo do São Paulo? Será? Pô, ele é um cara querido, tal, identificado. Pô, mas às vezes será que a torcida não dá muita moral para ele? É por conta de jogos como esse. Que o Luciano entra e fala assim, não. É isso, meu caro Ricardo Senna, colocar a imagem na tela, produção, para eu me despedir da galera aí também. Que vitória do São Paulo Futebol Clube, não tem outro termo, né? É uma vitória gigantesca do... É uma vitória, é muito bonito ver o São Paulo jogar como o São Paulo, né? É bonito ver o São Paulo... É muito bonito ver a volta dessa conexão arquibancada-campo, que se perdeu em... Fundamental ver o torcedor engajado com esse São Paulo, e é um São Paulo que briga por todas as bolas. A gente sempre fala isso, o time do São Paulo, às vezes ele peca, não por omissão, nunca por omissão. Falta qualidade às vezes, faltam peças, tudo certo. Mas esse time é um time de muito caráter, né? Então é um time do São Paulo que mostra isso a cada jogo. A gente falava aqui dessa evolução que vai ser constante, e é uma evolução quase que uma escada. O São Paulo contra o Flamengo joga mal, perde. Aí, cara, joga melhor contra o Bragantino, empata, hoje domina o jogo e vence. Então a gente vai escalando aí com o Hernan Crespo, fundamental para a tabela do São Paulo, sensacional a vitória por vários aspectos. E a gente torce para que o São Paulo consiga manter esse nível, consiga manter esse ritmo. Parabéns ao Bobadilha, que fez grande jogo mais uma vez, ao Wendel, tão assim questionado, que foi fantástico hoje, e ao Luciano, ele é foda, ele é o cara. O 10, quando o São Paulo precisa, ele decide. E gosta do clássico, gosta de bater no Corinthians, e por isso que a gente gosta tanto dele. Grande jogo do São Paulo. Boa noite para você, para o Júlio, para o Cação, para todo mundo. É um jogo que o São Paulo não tinha jogado no ano ainda, né? É um jogo eficiente, pressionando o tempo todo, quando tinha a bola, fazendo triangulações. A surpresa do Wendel, que entrou por um acaso e jogou muito bem, né? O Luciano fazendo um jogo espetacular e, pô, a gente vai ficar falando aqui, elogiando o São Paulo por diversos motivos. Foi um jogo espetacular que o São Paulo não jogava há algum tempo dessa forma. E surpreendentemente, de uma forma negativa, o Corinthians, um time totalmente apático, burocrático, sem
coletivamente descoordenado, não conseguia pressionar o São Paulo em nenhum momento. O São Paulo mereceu, e para ser sincero, Nome, até com mais tranquilidade. Poderia ter feito até mais gols, né? O São Paulo poderia ter ganhado hoje num placar até mais elástico. E respondendo à enquete, título definitivamente eu acho que é muito difícil, já está muito distante, mas mantendo o bom jogo que fez contra o Red Bull e conseguiu fazer hoje contra o Corinthians, é possível sim buscar, tentar brigar por uma Libertadores. Agora, título, eu acho impossível falar em título nesse momento. Pessoal, São Paulo ontem teve uma vitória incontestável. O adversário treina. Um entrou em campo, outro não entrou em campo. E para a felicidade de nós torcedores de cores, o São Paulo voltou a vencer no Brasileiro, se distanciou um pouco mais do Z4, porém, contudo, entretanto, todavia, o São Paulo tem mais jogos. Agora tem um confronto direto contra o Juventude, o São Paulo tem que buscar pontos. Acho que o São Paulo tem que continuar pontuando, que é o mais importante, né? Mas serão jogos duríssimos, né? Não é por acaso o Mirassol, por exemplo, bateu o Santos de 3-0 com um golaço. O Mirassol venceu o Corinthians, venceu o São Paulo, empatou com o Palmeiras e venceu o Santos. Então, assim, você vê o Juventude, vai ser casca grossa, vai ser num frio do cão, 6 graus, com chuva, aquele esquema lá, que é jogar lá no Sul contra o Juventude, né? Então, São Paulo, inicialmente, ir com essa disposição, com essa vontade, né, para o jogo em Caxias do Sul, e erro zero, né, e tentar, quando tiver oportunidade, botar a bola para dentro. Mas o mais importante é sair com ponto. Mas sair com 3 pontos, é claro, é algo que todo São Paulo quer, que você consiga se distanciar mais dessa zona. Porém, se conseguir um pontinho também na situação que tá, poxa, vamos lembrar, com 15 minutos de jogo, o Oscar numa cama de gato bem duvidosa, porque se fosse fora da área o juiz teria dado falta, mas porque foi dentro da área e não deu nada, ele se machuca. E agora a gente não sabe nem, né, qual é a previsão. Ele foi fazer a verificação dos exames e tudo mais. A gente espera que não seja nada muito grave, mas como tem essa zica com relação ao DM jogador de São Paulo, a gente fica super preocupado, e você que vê que o estádio ficou calado, né? E aí entra o Alisson entra bem, por incrível que pareça, né? Já foi no passado meio atacante, e o São Paulo continua a ir muito bem durante a partida, né? E aí o Corinthians tem uma chance de ouro, né? O Corinthians não fez nada, né? Mas teve uma chance de ouro com o Romero e com o Rafael faz uma defesaça. E aí São Paulo consegue o seu primeiro golzinho com o Luciano, uma bela jogada do André Silva, e depois o Wendel, esse mesmo, ele estreou, até que enfim ele estreou, chutou para meio da área, e o Luciano botou o pezinho só para botar a bola para dentro. 2-0 São Paulo, poderia ser 3, 4, 5, 6, falando do time como um todo. Se você fosse dar nota 10, Luciano e Rafael, né? Acho que não tem como também você deixar... mas o Luciano fez 2 gols. Não, o Rafael também fez 2 gols, porque foram 2 defesas super importantes em momentos delicados da partida, ainda que a segunda defesa fosse no final do jogo, mas aí você teria aquele gás final, aquela pressão, que não seria nada ideal para o São Paulo Futebol Clube. E talvez quem, né, por exemplo, o Cedric, né, não foi mal, não foi tão mal quanto as partidas, eu achei até melhor do que a partida contra o Red Bull, né? Defensivamente ok, como sempre. Ofensivamente ele teve muita oportunidade, e aí que tá, né? Concluiu mal demais as oportunidades. Acho que só teve uma que acertou um passe por Alisson, que estou fraquinho na mão do Hugo, né? Mas essa parte que ele tem que melhorar, a parte ofensiva, né? E o São Paulo não tem lateral direito. Então acho que essa é a posição mais carente da elenco, sem dúvida nenhuma. Precisa de mais jogador, somente com esse tato um pouco mais ofensivo, porque o 3-5-2 ele te dá essa liberdade, né? Então, vamos ver, mas encontrar lateral direito não é tão simples. Hoje em dia, encontrar jogador de qualidade não é tão simples, ainda mais se você não tem dinheiro, aí complica ainda mais, né? E o trio de zaga super bem, Ferrarese, Arboleda, né? A Arboleda agora tá brincando de fazer lançamento, é importante também, né? E todo mundo criticava ele que não sabia jogar com os pés, mas fez um lançamento de canhota no peito ali do Wendel, que deu início à jogada do segundo tempo. Tentou outros lançamentos também. Então, tomara que a gente esteja treinando isso, porque é uma saída interessante, né? Uma virada de jogo e tudo mais. No meio campo, o Boadiga bem, Marcos Antônio também, os dois muito bem, vertical, sempre pra frente. O Alisson também entrou, sempre pra frente, reforçou a marcação, mas também e sempre indo pra frente, precisa de Marcos Antônio, e mais ainda o Boadiga, e dando opção pro ataque. E no ataque, o André Silva bem,
E o Luciano super bem, então quem diria, quando a gente começava lá no início do ano, eu falava, não, o meio campo vai ser Oscar, Lucas, Luciano, né? Ia ser o quarteto, né? E o quarteto só sobrou pro Luciano, né? O quarteto todo machucado, né? O Oscar é um lance bizarro, assim, a falta de sorte gigante. Espera que ele melhore o quanto antes. Mas vai ter que ser com esses caras aí. E o mais legal de ver o jogo porque é vontade, né? Os caras correm atrás, assim, não falta caráter, como falou, não falta postura, como falou o Gabriel Sá, né? Os caras correm atrás. Tem limitações técnicas, e aí quando você pega um time muito melhor, que é o caso do Flamengo, um primeiro jogo com o Crespo, porque você vê uma evolução, né? Foi um massacre. Mas depois, contra o Bragantino, que é um time que está no G4, por exemplo, já foi um jogo mais parelho. E um time que está brigando lá em cima. E o que acontece? Muito por erros assim, bem grosseiros do São Paulo, né? Bobeadas mesmo, que o São Paulo poderia ter saído com a vitória lá. E depois contra o Corinthians, baralado, o Corinthians que jogou com o time reserva contra o Ceará, venceu o Ceará e veio com o time titular, né? Fazendo um ou outro controle de carro, que eu não consigo entender isso também, o Ricardinho falou em transmissão. Os caras acabaram de voltar de férias, uma parada fazendo controle de carga. Graças a Deus o São Paulo não tem isso. E aí o São Paulo foi lá e amassou. Era para ter sido aí uns 3, 4 fácil, mas aí faltou qualidade na finalização ali, no último toque para matar a partida, mas ainda assim no momento o São Paulo perdeu o controle da partida, né? Então é importante, a vitória é importante. Eles tremem mesmo no Morumbi e a gente passa esse fim de semana abençoado, feliz da vida aí com os 3 pontos de São Paulo. E agora de olho nos adversários aí diretos, principalmente na tabela, para ver em que posição o São Paulo termina. E que a gente espera que continue o trabalho evoluindo junto ao Crespo. E que os jogadores que estão aí machucados possam voltar o mais rápido possível e darem mais opções ao São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como sempre eu peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, um ótimo domingo a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu!